Sabe, até Jesus entrar em Jerusalém, Judas, com todos os seus erros, falhas e traços de caráter corrompido, era fechamento com Jesus. Mas quando ele chegou em Jerusalém, e ele ouviu Jesus dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que há de Deus, aquilo cortou profundamente a sua alma. Porque ele começou a ver que os seus interesses não estavam alinhados com o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, diferente de todos os outros discípulos, de todos os outros apóstolos, Judas, ele era um cara que não se impressionava com os milagres de Jesus. Ele era focado nos seus objetivos pessoais egoístas. E foi prestando muita atenção nos discursos de Jesus que ele percebeu que os seus desejos estavam destoando da proposta do Messias de Nazaré. Você vai chegando lá no final do Evangelho de João, você vê os outros discípulos ainda acreditando no Cristo Messias, libertador. Você vê eles falando assim: mestre, no teu reino permita que um assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Você vê eles criticando, dizendo o seguinte: olha, quem será o maior no reino de Jesus Cristo que haverá de implantar na terra? Os outros ainda se mantinham impressionados, acreditando que Jesus era um libertador político. Mas Judas, quando chegou a Jerusalém, já não acreditava mais nisso. Porque ele viu que a proposta de Jesus não era terrena. Ele talvez fosse o discípulo que mais prestasse atenção nos discursos de Jesus. E quando ele ouviu Jesus dizer: o meu reino não é desse mundo, acabou para ele. Ele mergulhou numa profunda frustração e decepção. Porque enquanto Judas ansiava as glórias humanas, Cristo oferecia a cruz e o céu. Mateus, capítulo de número 26, versículo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Quarta-feira nós temos aqui um excelente estudo bíblico, onde nós estamos estudando agora panoramicamente as cartas de Paulo. E se vocês, aqueles que podem participar, se prestarem bem atenção, nós passamos aqui alguns meses dando um panorama bíblico completo do Antigo Testamento. E agora estamos dando um panorama bíblico das cartas de Paulo. Aqueles que acompanham todos esses cultos, daqui a pouco você vai ter lido a Bíblia toda, ou pelo menos vista ela panorâmica por completo, e isso vai ser de grande enriquecimento para a sua vida. Então, fica a dica, quarta-feira, estudo bíblico aqui na igreja. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nem nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Amém? Podemos assentar? Bendito é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar nessa noite, com a graça de Deus,
sobre esse personagem tão emblemático da Bíblia Sagrada, Judas Iscariotes, ou como alguns também o conhecem, Judas o traidor. Um homem que andou com a luz, mas que preferiu as suas próprias trevas. Judas, ele traiu Jesus, e nós vamos estudar e dissertar aqui nessa noite sobre o porquê Judas traiu Jesus, e ver se porventura nós também não estamos agindo conforme o próprio Judas. O nome Judas, por curiosidade, significa louvor. É um nome assim extremamente bonito e que foi dado em memória de um personagem que não está na Bíblia, mas está na história dos judeus, que foi um libertador dos israelitas naquele tempo do período interbíblico, quando Israel estava sendo dominado por Antíoco Epifânio. Judas Macabeu se levantou para ser libertador do seu povo, de modo que o nome era um nome muito popular e que significa exatamente isso, louvor a Deus. Mas que depois de Judas, ninguém mais ousou colocar o nome de um filho de Judas. Se você prestar atenção, você conhece muitas Marias, muitos João, muitos Paulos, Tiagos, mas você talvez não conheça nenhum Judas, porque por causa das características deste homem, das suas atitudes, daquilo que ele fez, ele transformou um nome tão belo em sinônimo de traição, de hipocrisia e perdição. Judas, ele era da região de Quiriote, uma região de Judá, ao sul. Por isso seu nome é chamado na Bíblia Judas Iscariotes, ou Judas, o homem de Quiriote. Interessante também é que Judas era o único descendente diretamente da região da Judéia, ou seja, ele era um judeu puro sangue, mas nascido na região que compreende a região sul da região do povo de Deus, ali no tempo de Jesus Cristo. Todos os outros discípulos eram galileus, apenas Judas era originário da região da Judéia, e isso dava a ele um perfil diferente dos demais, porque ele era alguém mais sofisticado, alguém mais elitizado, nascido na zona sul, diferente dos outros demais discípulos que eram galileus e tidos como ignorantes. Judas não, e por causa dessa característica dele, ele veio a se tornar o tesoureiro do grupo. Judas, ele andou com Jesus, ele viu os milagres, ele viu a multiplicação dos pães, ele viu Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, viu Jesus Cristo tocando no esquife, ressuscitando o filho da viúva de Naim, viu Jesus Cristo com apenas uma palavra curando o servo do centurião, viu Jesus Cristo operando os sinais e maravilhas, e mesmo assim, ele foi capaz de trair o seu amigo por 30 moedas de prata. A vida de Judas retrata uma tragédia espiritual, a tragédia de um homem que teve todas as oportunidades para perseverar até o fim, ser salvo, mas negligenciou cada uma delas. Ele andou com a luz, que era Jesus, mas nunca permitiu que essa luz brilhasse nos porões da sua alma. Judas nos ensina nessa noite que é possível você trabalhar na obra de Deus
e não servir o Deus da obra. É possível você participar da ceia, mas não desfrutar de uma comunhão verdadeira. É possível você estar perto do pão da vida e mesmo assim morrer de fome espiritual. A minha oração é que o exemplo de Judas hoje nos ensine através da sua vida aquilo que nós não devemos fazer, para que nós não venhamos ter o mesmo fim que ele teve. Que possamos nós aqui nessa noite avaliarmos a nós mesmos e chegarmos a uma conclusão da maneira como nós temos vivido, para ver se porventura nós não temos nutrido um Judas dentro de nós. E aí eu quero que você acompanhe aí o que a Bíblia vai falar, enquanto os obreiros vão me trazer um copo d'água. Diz assim: Judas, ele foi chamado por Jesus, assim como todos os outros 11, ele recebeu um chamado direto do Mestre. Presta atenção comigo, diz a Bíblia Sagrada: e Jesus orou toda uma noite, e quando foi de manhã, dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 para se tornarem apóstolos. Jesus não escolheu Judas de sopetão, não escolheu Judas por emoção. Jesus escolheu Judas debaixo de oração. Jesus não errou quando escolheu Judas, apesar de Judas ter errado com Jesus mesmo depois de ter sido escolhido. Ele foi chamado por Cristo, ouviu todos os sermões que Jesus Cristo pregou, experimentou o mesmo amor, e aí nada lhe faltou em tudo aquilo que os outros discípulos, assim como eles, provaram andando com Jesus. Judas também recebeu uma promessa de sentar em um dos 12 tronos, aos quais os apóstolos haveriam de sentar para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo disse: olha, quando eu vir para implantar o meu reino, vocês que me seguiram também assentar-se-ão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Judas, ele recebeu essa promessa, ele foi contado entre os 12 como apóstolos do Cordeiro. Ele fez milagres, operou sinais, pregou o evangelho das boas novas, expulsou demônios, libertando pessoas oprimidas do diabo. E mesmo assim, traiu Jesus. Ele carregava um chamado, teve muitos privilégios, tinha uma grande promessa, mas mesmo assim se desviou. Tanto é que quando Judas morreu, os apóstolos lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias para ocupar o lugar de Judas. Preste bastante atenção nisso. Matias não substituiu Judas porque Judas morreu. Matias substituiu Judas porque Judas perdeu o lugar da sua cadeira. Tanto é que logo após Tiago morreu e Tiago não foi substituído. Mais adiante, todos os discípulos de Cristo morreram e nenhum deles foi substituído. Apenas Judas foi substituído, porque ele perdeu, abrindo mão da promessa que Jesus Cristo lhe havia conferido. A história de Judas, ela demonstra para nós que o chamado é motivo de honra, mas não de imunidade para pecar. O chamado, ele não anula a responsabilidade da nossa livre escolha sobre as nossas decisões, sobre as nossas emoções e sobre as nossas atitudes. E Rafael, sabe o que me dói? É que a história de Judas é a história de muitos que começam bem, mas que não permanecem e não perseveram até o fim. E infelizmente, existem muitas pessoas que, assim como Judas, receberam uma promessa de Deus, tinham
tudo para ir até o final, mas se desviaram no meio do caminho. Que não dizer de Demas, amigo de Paulo, a qual ele fala: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas, assim como Judas, tinha uma promessa, mas negligenciou e optou por viver o tempo presente, perdendo assim a perspectiva do mundo por vir. Sabe, uma coisa muito importante que eu e você precisamos ter em mente, que precisamos vigiar sobre a nossa vida, para não transformar os nossos privilégios em maior peso de condenação sobre cada um de nós. Porque a minha Bíblia diz: aquele que muito é dado, muito será cobrado. Cuidado, para que você não venha transformar os seus privilégios em maior peso de condenação sobre a sua vida. Paulo, ele entendeu isso muito bem, de modo que ele, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: olha, eu esmurro o meu corpo e reduzo escravidão, para que não aconteça que, tendo eu pregado a muitos, venha eu mesmo me encontrar desqualificado. Ele falou o seguinte: olha, eu prego aos outros, mas aquilo que eu prego tem que servir para mim mesmo. Eu tenho que viver aquilo que prego. Eu tenho que zelar por aquilo que Deus me deu, para que não aconteça que, tendo eu convertido muita gente, possa eu mesmo me encontrar desqualificado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, onde ele diz assim: olha, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quando a vós mesmos, se Cristo ainda está em vós, ou se porventura já não estáis reprovados. Sabe o grande erro de Judas? Foi não avaliar as suas motivações e o seu próprio caráter durante a sua caminhada ao lado de Jesus. Foi não avaliar se as suas motivações continuavam certas, continuavam corretas, continuavam verdadeiras, continuavam legítimas. E nós vamos ver na vida de Judas que durante essa peregrinação, durante o cumprimento do chamado que Jesus Cristo tinha para com ele, ele foi permitindo que o seu coração se corrompesse. E ele não se tocou de que ele estava andando com Cristo, mas não vivendo os princípios de Cristo na sua vida. João vai narrar lá no capítulo 12, versículo 3, que Jesus Cristo, ele entrou na casa de Simão, e quando ele estava à mesa, veio uma mulher por nome de Maria por trás dele, quebrou ali um perfume de unguento caríssimo, quebrou ali o seu vaso de alabastro, derramou o perfume sobre Jesus, e com um choro, ela lhe regava os seus pés. Quando Judas viu isso, ele imediatamente disse: olha, por que você tem desperdiçado esse perfume? Poderia ter vendido por 300 denários e dar aos pobres. Olha só que coisa legal de se dizer. Poderia ter vendido por 300 denários. 300 denários é o custo de um salário de um ano de um trabalhador. O custo de um salário de um ano. Maria pegou e jogou sobre Jesus. Só que o que eu acho interessante é que João, ele vai dizer o seguinte: ele disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Ele roubava das ofertas que as pessoas davam
para patrocinar o ministério de Jesus. As pessoas lançavam as ofertas no final das reuniões coletivas que Jesus Cristo fazia, e Judas, como tesoureiro, é aquele que contava as ofertas, e na hora de fazer a contabilidade, ele tirava uma parte para si. Judas é o retrato daquele falso filantropo, uma pessoa que fala de compaixão, mas só pensa em lucro, só pensa em status, só pensa em likes. Naquele momento, enquanto Maria se derramava aos pés de Jesus Cristo, Judas a criticava. Enquanto Maria entregava tudo para Jesus, Judas só conseguia pensar em si mesmo, disfarçando os seus interesses financeiros através de falsa caridade. Aí eu digo para você, examine o seu coração. O que você sente quando você vê alguém se derramando aos pés de Jesus? O que você sente quando a presença de Deus se manifesta na igreja e você fica meio ali alienado porque parece que não está no mesmo ambiente? Porque um ora daqui, outro levanta as mãos ali, um ali chora, outro se entrega, um se prostra, outro se derrama, e você fica ali alheio, não sentindo nada, estranho àquilo que está acontecendo no ambiente em que você está, geograficamente, mas que muitas vezes seu coração pode não estar ali. Assim como o coração de Judas não estava na entrega de Maria, assim muitos de nós estamos com o coração em qualquer outro lugar, menos cultuando a Deus. O que você sente quando a vida cristã exige mais do que você está disposto a oferecer? Quando ser crente para você te custa mais caro do que você está disposto a pagar, que tipo de sentimento vem ao seu coração? Judas, quando viu Maria derramando aquele perfume caro, ele revelou não apenas as suas intenções financeiras escusas, mas ele revelou também um traço do seu caráter que os discípulos não conheciam. Um caráter de um ladrão, revelado através da bolsa. O caráter de Judas, ele foi revelado através da bolsa das ofertas, e não mudado por ela. Preste atenção nisso, porque a oportunidade, ela não faz o ladrão. Tem um ditado que diz, né, a oportunidade faz o ladrão, mas não, a oportunidade não faz o ladrão, na verdade a oportunidade revela quem é ladrão. Judas, ele se revelou pela oportunidade de carregar a bolsa das ofertas de Jesus. Ele era o tesoureiro do grupo, a ele foi confiado o dinheiro como símbolo de confiança e de competência, mas no entanto, a mesma mão que carregava a bolsa, carregava também no seu coração cobiça e avareza, que Paulo vai dizer que é a idolatria. Aí que eu quero que você reflita comigo uma coisa: Judas não nasceu traidor, Judas tornou-se com o passar do tempo, por causa das suas pequenas concessões. Ele começou desviando algumas poucas moedas e terminou vendendo o seu senhor por 30 moedas de prata. Ele começou desviando algumas poucas moedas que eram colocadas na bolsa do ofertório, mas terminou vendendo o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Sabe, o pecado, ele nunca nasce grande. Ele começa pequeno, sendo tolerado, às vezes justificado, até crescer ao ponto de dominarmos completamente. Cuidado, porque aquilo que hoje para você parece inofensivo, amanhã pode se tornar potencialmente destrutivo. Cuidado, porque todo ladrão de banco começou com um pequeno furto.
Todo alcoólatra começou com um copo. Todo adúltero começou com um olhar. Todo desviado começou com uma pequena concessão com o pecado, com um pequeno desânimo que esfriou a sua fé. E quando menos ele esperava, ele estava aqui dentro. Mas, no entanto, estar aqui dentro já não fazia mais sentido para ele estar. E com isso preferiu sair. O pecado é assim. Ele começa pequeno, nas pequenas concessões, até tornar-se tão grande que nós não consigamos mais vencê-lo. Uma outra coisa que fez com que Judas se tornasse o traidor foi uma profunda decepção. Raciocina comigo. Ele era um mau caráter. Ele havia se tornado uma pessoa crítica. Ele havia se tornado ladrão. Mas o que fez com que ele traísse a Jesus não foi apenas esses traços da sua personalidade, mas foi uma decepção política com Jesus. Ele esperava um Messias político, um libertador nacional, um rei guerreiro que os tiraria de debaixo do governo de Roma. Ele acreditava nisso. A sua origem da Judéia dava a ele uma percepção mais radical acerca do nacionalismo pátrio da qual ele pertencia, muito mais do que talvez os outros 11. E com isso, ele apostou tudo em Jesus. Mas, no entanto, Jesus Cristo, ele, em vez de pregar guerra, chegou pregando paz. Ao invés de conquistar os homens com espada, ele veio falando que nós devíamos orar pelos nossos inimigos. Ao invés de, talvez, buscar ali a libertação de César, ele veio apenas para libertar-nos do pecado e do diabo. Sabe, até Jesus entrar em Jerusalém, Judas, com todos os seus erros, falhas e traços de caráter corrompido, era fechamento com Jesus. Mas quando ele chegou em Jerusalém, e ele ouviu Jesus dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que há de Deus, aquilo cortou profundamente a sua alma. Porque ele começou a ver que os seus interesses não estavam alinhados com o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, diferente de todos os outros discípulos, de todos os outros apóstolos, Judas, ele era um cara que não se impressionava com os milagres de Jesus. Ele era focado nos seus objetivos pessoais egoístas. E foi prestando muita atenção nos discursos de Jesus que ele percebeu que os seus desejos estavam destoando da proposta do Messias de Nazaré. Você vai chegando lá no final do Evangelho de João, você vê os outros discípulos ainda acreditando no Cristo Messias, libertador. Você vê eles falando assim: mestre, no teu reino permita que um assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Você vê eles criticando, dizendo o seguinte: olha, quem será o maior no reino de Jesus Cristo que haverá de implantar na terra? Os outros ainda se mantinham impressionados, acreditando que Jesus era um libertador político. Mas Judas, quando chegou a Jerusalém, já não acreditava mais nisso. Porque ele viu que a proposta de Jesus não era terrena.
ele talvez fosse o discípulo que mais prestasse atenção nos discursos de Jesus. E quando ele ouviu Jesus dizer, o meu reino não é desse mundo, acabou para ele. Ele mergulhou numa profunda frustração e decepção. Porque enquanto Judas ansiava as glórias humanas, Cristo oferecia a cruz e o céu. Enquanto Judas estava interessado nas glórias aqui da terra, Jesus Cristo estava falando de uma glória no porvir. Judas queria uma realização pessoal imediata, mas Jesus Cristo estava preparando eles para algo muito maior. Mas Judas não estava querendo esperar. Sabe o que aconteceu com Judas? Ele se tornou um miserável. Porque Paulo vai dizer que os que esperam de Cristo apenas para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, um grande erro de Judas foi buscar em Jesus aquilo que o diabo ofereceu. O erro de Judas foi buscar em Jesus aquilo que o diabo ofereceu. Porque quem foi que disse, olha, está vendo todos os reinos da terra? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Quem prometeu glórias humanas, quem prometeu os reinos aqui da terra, não foi Jesus, foi o diabo. O fracasso de Judas foi esperar de Cristo aquilo que o diabo é quem havia se proposto a oferecer. E foi nesse momento que Judas, decepcionado, decidiu vender Jesus. Sabe, muitos ainda hoje se decepcionam com Jesus, porque criam expectativas erradas acerca do nosso Mestre. Buscam em Jesus sucesso, status, prosperidade, família, riquezas, glórias humanas, quando na verdade a proposta de Jesus não diz respeito a essa terra e nem o exterior, mas diz respeito ao nosso interior e ao céu. Jesus Cristo, Ele não veio construir impérios aqui nessa terra. Jesus Cristo veio para nos dar acesso a um reino eterno. Algo que ninguém poderia encontrar, senão através dele. Só que Judas não queria isso. Assim como muitos hoje também não querem isso. Porque em muitas igrejas, aqui no Brasil e no mundo, tem se pregado um falso evangelho. Um evangelho de prosperidade. Um evangelho que apresenta um Cristo conquistador. Apresenta um Cristo garçom. Apresenta um Cristo que faz riqueza, que dá carro, que dá casa, que dá prosperidade. Só que esse não é o evangelho da cruz de Cristo. Esse é o evangelho que Judas queria ter seguido. E que muitos têm pregado. Só que em vez de transformar os pecadores em apóstolos legítimos, transformam pecadores em Judas. Gananciosos, ambiciosos, materialistas, superficiais. Pessoas que muitas vezes não servem a Deus, apenas querem se servir dele. Pessoas que não são adoradores, são apenas consumidores de religião. O evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de Judas.
O Evangelho de Jesus Cristo, ele não prepara os homens para esta terra, ele prepara os homens para o céu. O que Cristo veio oferecer é muito maior, só que Judas queria para aqui e para agora. Ele queria para aqui e para agora. Eu tenho um colega que trabalha comigo, e ele diz assim: olha, se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia e volto para o bar. Ignorante. Isso é porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não é um garçom que vai servir-nos os nossos caprichos. Deus não é um servo que está aqui para atender as nossas demandas pessoais, materiais. Deus, Ele é Senhor, que exige de mim e de você uma vida em conformidade com a sua palavra, para que nós venhamos herdar aquilo que a eternidade nos espera, e não aquilo que o presente século tem a nos oferecer. João, escrevendo a sua carta, ele vai dizer o seguinte: olha, filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Judas amou o presente século, e por criar expectativas erradas acerca de Jesus, ele desistiu de tudo aquilo que Jesus tinha para lhe oferecer. Talvez Deus não te deu uma casa própria, mas Ele tem para você preparado a mansão celestial. Talvez Deus não cure a sua enfermidade, mas Ele tem um corpo restaurado, transformado, revestido de glória, para que você possa desfrutar de uma eternidade sem dor, sem choro, sem pranto, num lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, aonde a morte não vai nos alcançar, aonde o pecado não vai chegar até nós. É isso que Deus tem para mim e para você, porque essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E Judas tinha uma promessa grandiosa: ele seria um dos 12 juízes de Israel no mundo por vir, mas ele abriu mão de uma cadeira, de um trono que Jesus Cristo lhe tinha oferecido, por causa de 30 moedas de prata. Porque após a sua decepção, Judas então, ele vai até os sacerdotes e pergunta ao sumo sacerdote: o que vocês me darão para eu lhes entregar Jesus? Note que foi Judas quem foi lá e ofereceu. O que vocês me darão para eu entregar Jesus? E os sacerdotes então lhes disseram: nós te daremos 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Cada moeda de prata tinha 12 gramas. 30 moedas de prata ia dar 360 gramas. Se você somar a 4,50 o grama da moeda de prata, isso dá R$ 1.620 nos dias atuais. O preço pelo qual
Judas vendeu Jesus Cristo. Era o preço de um escravo machucado, ferido ou morto por um boi. Pesaram o valor do nosso mestre por 360 gramas de prata, o que equivale hoje a R$1.620. Sabe? Esse é o valor que Judas dava a Jesus. E a pergunta para mim e para você aqui nessa noite é: quanto vale Jesus para você? Quanto Jesus vale para você? Porque pelo preço que Judas vendeu Jesus, hoje você não compra nem um iPhone. Mas tem muita gente que acusa Judas, que um dia no ano malha Judas, mas que no entanto tem trocado Jesus, às vezes por muito menos. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, mas quantos não estão trocando Jesus por muito menos? Trocando Jesus por um vício, trocando Jesus por uma noite de prazer, trocando Jesus Cristo por uma oferta melhor, pressupostamente melhor, de uma vida longe dele, trocando Jesus Cristo pelas coisas mais insignificantes. Nós também temos vendido Jesus. Esse é o preço que Jesus valia para Judas. Quanto vale Jesus para você? Aí você diz: não, Jesus é tudo para mim. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Mentira. Você não abre mão da pornografia, você não abre mão desse namoro errado que você está levando, você não abre mão dessa vida que você tem levado diante de Deus, você não abre mão do seu tempo de série para orar, você não abre mão do seu círculo de amigos para estar na casa de Jesus, e você diz: Jesus é tudo para mim. Não é. Não minta para si mesmo. Talvez Jesus para você é só um garçom, talvez para você Jesus é só alguém para satisfazer os seus caprichos pessoais, e que se ele não fizer, você não o serve. Eu quero dizer que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas nós temos vendido Jesus por muito menos. E aí a história continua. Porque o texto que nós lemos é um texto que fala da última Páscoa que Jesus Cristo vai ter com seus discípulos, aonde ele vai inaugurar a ceia do Senhor. E quando Jesus Cristo assentou-se à mesa com os 12, o texto diz que ele entristeceu-se muito, e ele disse: olha, um de vocês vai me trair. Quando ele começou a falar isso, os discípulos começaram a dizer: Senhor, será eu? Será eu, Senhor? E aí Judas disse: Mestre, sou eu? E a Judas, Jesus responde: Tu o disseste. Tu o disseste. Mas Jesus Cristo diz: o Filho do Homem, ele vai, como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não houvesse nascido. Gente, pensa comigo. Judas está à mesa com Jesus comemorando a Páscoa. Judas já havia
se aliançado com os sacerdotes para entregá-lo, já havia definido o preço, e ele agora vai sentar-se à mesa com Jesus. Pedro fala para João: João, pergunta ao mestre quem é o traidor. E Jesus Cristo então fala para João: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado, esse será aquele que haverá de me trair. Ele pega então o pão e entrega a Judas. E aí a Bíblia diz que naquele momento em que Judas come do pão, o diabo entra nele. E aí Jesus Cristo fala para ele: aquilo que você tem que fazer, faça-o rápido. Pensa comigo. Jesus está ali naquele momento dando a Judas a última oportunidade para ele desistir da sua iniciativa de entregá-lo. Mas Judas, que sempre teve o seu coração fechado para Jesus, naquele momento, diante da última oportunidade, ele manteve o seu coração fechado para o Cristo e abriu o seu coração para Satanás. Sabe, Cristo, ele nunca arrombará o seu coração. Ele nunca entrará na sua vida se você não permitir. Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Mas sabe, o que mais me dói nessa passagem é que Jesus Cristo, ele não estava falando isso para não crentes, mas ele estava falando isso para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Não era com o ímpio que Jesus Cristo estava falando, era com a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque não basta você apenas ouvir a voz, você tem que ter a iniciativa de abrir a porta. Ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só que enquanto você ouve a voz de Jesus Cristo batendo na porta do seu coração e se mantém fechado para ele, o diabo, ele entra pela janela e ciranda com a sua vida, porque o diabo, ele não respeita a sua vontade, ele só precisa que você dê legalidade. E Judas já havia dado legalidade para o diabo, e por isso Satanás entrou na vida dele, e ele, saindo da mesa que estava com Jesus, foi para buscar a turba dos soldados do templo para vir prender o seu mestre. Só que o que eu acho interessante é que, tipo assim, Judas estava à mesa comendo a Páscoa com Jesus, e logo a seguir Jesus Cristo haveria de inaugurar a ceia, que é a ceia da comunhão. Aquele era o momento de Judas examinar a si mesmo e participar da mesa. Não era para Judas examinar a si mesmo e sair, era para Judas examinar a si mesmo, se arrepender e permanecer e participar. Mas Judas olhou para dentro das suas próprias trevas e preferiu a participar à mesa com Cristo, sair para entregá-lo. Sabe, Jesus ofereceu a Judas a última oportunidade de arrependimento, antes dele cometer o que cometeu. Mas ele, naquele momento, ele negligenciou a oportunidade, abraçou o pecado e rejeitou a graça de Deus.
Ele foi até os sacerdotes, comunicou aonde Jesus Cristo haveria de estar após sair ali daquele local, que ele haveria de ir para o Monte das Oliveiras, para estar com seus discípulos ali orando. E enquanto Jesus Cristo vai lá, Judas está indo buscar os soldados para prendê-lo. Você que conhece a história, sabe que Jesus Cristo foi para o Getsêmani, e ali, ele por 3 vezes orou, e falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo seja feita a sua vontade, e não a minha. Mas talvez você não se lembre de um detalhe, que Jesus Cristo, ele estando orando, diz a Bíblia que ele entrou em tão grande agonia, que os microvasos da sua pele se romperam, e as suas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue, porque tamanha era a aflição que Jesus Cristo sabia que haveria de passar a partir de então. Quando Judas chega para entregar Jesus, Jesus Cristo não foi em casa tomar banho e mudar de roupa. Jesus Cristo ainda estava manchado com o seu sangue, que ele havia suado ali no Getsêmani. Quando Judas chega para entregar Jesus, ele havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar, esse é ele, a ele o prendeis. Judas beijou o rosto de Jesus, ele sentiu o sangue de Jesus, ele tocou o sangue de Jesus, mas não permitiu que esse sangue o purificasse. Jesus olha para ele e fala: com um beijo você trai o Filho do Homem. Com os lábios, Judas traiu Jesus, identificando como aquele a quem deveria ser preso. Sabe, tem muita gente que está igual Judas, tocando o Senhor com os lábios, mas não com o coração. A Bíblia fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim estava Judas, assim estão muitos de nós. Com os lábios tocamos Jesus, mas o nosso coração não toca Ele. Pregam, cantam, tocam, falam do amor, mas não vivem, não provam, não experimentam esse amor no seu interior. Sabe, o pior tipo de traição é aquela que é disfarçada por devoção. O pior tipo traidor é aquele que faz juras de amor e devoção, mas no entanto com as suas atitudes trai, porque com Jesus não está o seu coração. Jesus é preso, levado perante os sacerdotes, Anás, Caifás, Anás, Herodes, Pilatos. Mas quando Judas vê que Jesus foi condenado, diz a Bíblia que ele sentiu profunda tristeza. Ele pegou as 30 moedas de prata, que foi o preço pago por ele denunciar Jesus, e tentou devolver para os sacerdotes. E aqueles que o usaram para entregar Jesus, disseram para ele: olha, nós não temos nenhum problema com a sua culpa que você está sentindo. Ele pegou então, jogou aquelas 30 moedas de prata no templo, e saindo foi-se para se enforcar. Sabe qual é o problema de Judas? É que naquele momento em que ele se arrependeu, ele não se volta para Jesus, mas ele se volta para os sacerdotes. Ele não buscou reconciliação, restauração e comunhão.
ele buscou, por causa do seu sentimento de culpa, aplacar a sua consciência e não alcançou esse resultado. Com isso, a culpa o levou a um desespero trágico, que ele saiu naquele momento, dominado por aquele sentimento de culpa, e foi se enforcar. Só que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo número 1, versículo 18, que ele estava tão afobado que, precipitando-se ao tentar se enforcar, ele caiu do precipício, de cabeça no chão, e o seu corpo se abriu, e as suas vísceras saltaram para fora. Judas teve uma morte trágica, por causa de uma vida de auto-engano. Judas morreu porque escolheu através do suicídio. Talvez ali diminuir a dor da culpa que ele estava sentindo pelo erro cometido. Sabe? O diabo, muitas vezes ele sugestiona o suicídio ao coração das pessoas. Talvez ali como uma proposta de minimizar ou aplacar, ou acabar, estancar com a dor, a frustração e a decepção que a pessoa está sentindo. Mas só Jesus oferece restauração. E agora eu termino, eu convido o grupo de louvor para poder já estar subindo aqui a tribuna. Sabe, Judas traiu Jesus e Pedro negou. Judas traiu e Pedro negou. O que é mais interessante é que Pedro negou 3 vezes. Ele disse: eu não conheço ele, não sei quem é ele, não faço parte do grupo dele, e que Deus me amaldiçoe se eu estiver mentindo. Pedro negou Jesus. Só que a reação de Judas foi uma reação mais de remorso, e Pedro de arrependimento. Porque enquanto o remorso ele está conectado com a emoção, o arrependimento ele está conectado com uma decisão. Porque Judas, ele voltou-se para os sacerdotes, mas Pedro voltou para Jesus. Por causa disso, Judas encontrou a morte e Pedro encontrou restauração. O mesmo Cristo que perdoou a Pedro, ele poderia ter perdoado Judas, porque o problema não é cair, o problema é recusar a mão de Jesus para te levantar. E por causa disso eu te convido a ficar de pé nesse momento. A história de Judas nos ensina que podemos andar na presença da luz e ainda assim mantermos lugares da nossa vida em trevas. Que o pecado, ele começa pequeno, mas que ele pode vir a crescer e dominar completamente a nossa vida. A história de vidas nos mostra que se nós trocarmos as promessas de Deus pelas bênçãos terrenas, nós abriremos mão daquilo que é mais importante para a nossa eternidade, em troca daquilo que talvez só seja momentaneamente importante para a nossa vida. Sabe, enquanto eu estudava sobre Judas para poder pregar, eu estava fazendo uma reflexão com relação à nossa vida de uma maneira geral. Acusamos Judas, mas quantas não são as vezes que eu e você agimos de forma muitas vezes pior?
Trocamos Jesus por aquilo que nós achamos que momentaneamente é importante para a gente, mas que isso não resolve o nosso maior problema, que é o destino da nossa eternidade. Judas morreu e ele foi direto para o inferno. E o que você está esperando para que você venha mudar a direção da sua eternidade, do inferno para o céu? Jesus hoje está te convidando a um tempo de restauração na sua vida, aonde você precisa entender se a sua vida está alinhada com o propósito dos céus, ou se você só está buscando as glórias aqui da terra. Jesus hoje está dizendo para você: o que eu tenho para você é infinitamente melhor. Espera mais um pouco. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por uma picada. Não troque Jesus por uma picada. Não troque Jesus por nada. Porque perseverando assim, um dia você vai chegar diante dele e vai ouvir as palavras que eu ansiosamente espero ouvir. Vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu anseio ouvir as palavras de Jesus Cristo, e que Deus nos permita nos mantermos fiéis nesse propósito, que nós não venhamos nos desanimarmos por causa das dificuldades da vida, por causa dos nossos interesses financeiros e materiais. Antes, pelo contrário, que dia após dia eu e você possamos estar reforçando a nossa decisão de seguir a Jesus Cristo até o fim. Com casa, sem casa, com carro, sem carro, com família, sem família, mas seguir a Jesus até o fim. Porque a sua Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo.